sou a professora Ana Caroline e vou lecionar a disciplina de arte para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre em um local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas como base na videoaula, tá bom? Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de arte, então, por favor, tenham o livro, a bolsinha e o caderno em mãos. Caso precisem fazer algumas anotações, façam no caderno. Sempre sigam as leituras, observem as figuras e vamos lá. Hoje vamos fazer da página 40 até a página 51 e finalizar o primeiro capítulo do nosso livro de artes. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre o repertório cultural. Na última aula nós fizemos uma contextualização, sobre os movimentos artísticos que havíamos estudado até então, do grafite, picho e pichação. E hoje vamos falar sobre o repertório cultural, alguns movimentos artísticos que estão integrados a eles e que a gente ainda não tinha visto. Vamos lá? O rap. O rap, assim como o grafite, integra a cultura hip hop e também teve origem nas periferias da cidade de Nova York. A palavra rap vem da abreviação do inglês Rhythm and Poetry, que significa ritmo e poesia. Em inglês, e define um estilo de música popular e urbano formado pela composição de uma batida que serve de base e pela rápida verbalização de um texto ritmado que acompanha essa batida. É um estilo de som pesado e arrastado, no qual geralmente são utilizados apenas bateria, scratch e voz, tanto para a verbalização das letras como para a realização de beatbox. Os rappers buscam inspiração nas reações geradas por opressão, injustiça e violência sofridas pela população e costumam contar com a participação de DJs para dar o ritmo às suas apresentações. Então, não diferente do grafite e de outras expressões do movimento hip hop, o rap também utiliza este âmbito social para alcançar o seu público, Eles falam sobre as injustiças, sobre as opressões, as violências sofridas pelo seu povo, pela sua população. No Brasil, a difusão do hip hop começou na década de 70, embalados pela black music estadunidense, principalmente por gêneros como o soul e o funk. Nesse caso, gente, o funk americano, tá? O funk, não o funk brasileiro, é um ritmo bem diferente, totalmente diferente do funk brasileiro, que nasceu bem antes, inclusive, e tem o mesmo nome por um acaso. Surgidos nas décadas de 50 e 60, milhares de jovens encontraram nos bailes de finais de semana uma alternativa de lazer e foram aos poucos adaptando este estilo musical à realidade brasileira. Críticas ao preconceito e à desigualdade social estão presentes nas letras das canções, geralmente produzidas por artistas, os chamados MCs, que são abreviaturas para mestre de cerimônia, e que vivem ou viveram essas realidades. Leia a seguir o trecho da música afro-brasileiro do rapper Taíde e do DJ Ram. Na verdade, gente, eu gostaria que vocês lessem com mais calma após a videoaula, ou se quiserem pausar, podem fazer isso agora, tá? Nós não vamos ler a letra aqui na videoaula, mas por favor, leiam elas aí na casa de vocês e tentem refletir sobre o que é dito pelo Taíde. Freestyle. Um dos estilos do rap é o freestyle, que significa um estilo livre em inglês. Nele, os rappers improvisam as letras dentro do ritmo da música. Uma das principais atrações deste estilo são as batalhas de MCs, nas quais os rappers competem improvisando acerca de temas do seu cotidiano e o público decide quem é o vencedor. Recentemente no Brasil, com mais artistas mulheres têm se inserido no movimento da cultura hip hop, os eventos de batalhas femininas de rap vêm ganhando cada vez mais espaço. Além do Cinta Liga Crew, no qual a Witch, a artista que estudamos nesse capítulo, faz parte, outras organizações e coletivos têm promovido a inserção de mulheres no movimento. A Liga Feminina de MCs, por exemplo, surgiu em Belo Horizonte, Minas Gerais, como uma reação à baixa participação feminina nesse meio, e passou a organizar batalhas nacionais com etapas regionais de freestyle só para mulheres. Agora vamos falar um pouco das danças urbanas, Primeiro vamos falar do breakdance. Com a cultura hip hop nasceram diversos estilos de danças urbanas. Um deles é o break. Nessa dança, que costuma ser acompanhada por músicas de rap, diferentes partes do corpo tocam o solo, executando movimentos rápidos e acrobáticos, como é possível observar nessa fotografia. Assim como as batalhas de rap, o break também tem um caráter competitivo.
Geralmente, grupos de jovens se organizam em espaços públicos para as competições de dança, nas quais vence o dançarino mais criativo e inovador em seus passos. Então, esses concursos são feitos, né, em lugares públicos, às vezes embaixo de viadutos ou em pequenas ruas. Agora vamos falar do locking. Nos Estados Unidos surgiram diferentes estilos de dança urbana, e o estilo locking, por exemplo, nasceu na Califórnia nos anos 70 e tem como característica principal os passos com movimentos de braços usando cotovelos, mãos e dedos. Observem pela foto, bem diferente, né? Principalmente pelo figurino do dançarino, que é bem chamativo. Agora o popping. Outro estilo que também surgiu na Califórnia nos anos 70 é o chamado popping, um modo de dançar que se apropria e reproduz movimentos que contraem e relaxam rapidamente os músculos, como batidas, e que podem ser observados, por exemplo, em robôs, na mímica, em desenhos animados e na palhaçaria. Com o tempo, esse estilo espalhou-se pelos Estados Unidos e pelo mundo e recebeu diversas influências e inovações. Hoje, na verdade, creio eu que a dança de rua acaba sendo uma mistura de todos esses estilos de dança urbana. Agora o crump, que é o mais jovem das artes que estamos colocando aqui. Mais recentemente, nos anos 2000, surgiu também o estilo crumping, criado por Thomas Johnson. Thomas vestia-se de palhaço para trabalhar em festas infantis, e durante esses eventos improvisava movimentos livres e expressivos que ajudavam a animar a sua plateia. Os passos são rápidos e misturam elementos de ginástica. A partir daí passaram a surgir crews de crumping que praticam essa dança e também participam de batalhas. Agora vamos falar um pouco de conexões e vamos falar sobre arte e geografia. Parece estranho? Vamos lá, vocês vão ver que não é tão estranho assim. Como temos estudado no decorrer desse capítulo, por meio do grafite, da pichação, do grapiche, etc., os artistas expressam suas experiências, opiniões, ideias, sentimentos e protestos acerca de questões sociais, econômicas, políticas e culturais que fazem parte do cotidiano dos locais em que estão inseridos. Um dos importantes efeitos dessas manifestações artísticas é a modificação da paisagem. Na geografia, a paisagem pode ser tanto a natural, que reúne elementos de relevo, vegetação e hidrografia, quanto a cultural, que é resultado das ações humanas nos diversos ambientes. Observe essas fotografias, né? Nós temos aí uma paisagem natural e uma cultural. Você consegue perceber a diferença entre as noções de paisagem apresentadas? Que tipo de ações humanas podem gerar impactos em uma paisagem? Ali nós temos a ação humana da criação de uma rua, né, que ainda não foi finalizada, mas temos um carro e uma moto. Isso já é, por si só, uma inserção do homem numa natureza que antes não o continha, né? Então ali já temos uma modificação da paisagem, diferente da primeira fotografia, que temos uma cachoeira, que a impressão que temos é que ela ainda está intocada pelas mãos humanas. A ideia de paisagem cultural é a que nos interessa nesse momento. Ao pintarem uma parede ou um muro, por exemplo, além de expressarem sua arte, os artistas também modificam a paisagem do local, especialmente em contextos urbanos, e tentam muitas vezes mostrar as contradições e desigualdades das cidades e as insatisfações da população, temas que historicamente impactam a vida cotidiana. Uma das maneiras que os artistas utilizam para dar destaque a esses problemas é o uso da sua arte como forma de ocupar espaços abandonados, como é possível ver nas imagens a seguir. Olhem só, esse é um vagão de carga que foi abandonado e alguém foi ali e fez a sua arte. Vamos responder essas perguntas? Que impactos você acha que essas pinturas geram quando são realizadas em locais abandonados? Na sua opinião, esses impactos são positivos ou são negativos? Será que essas pinturas provocam alguma reflexão na população que circula por estes locais? Bom, eu vejo como algo positivo, né? Pensem, esse vagão estava ali completamente abandonado e entulhado numa parte da cidade e somente causava estranhamento. Neste momento ele tem algo inserido, né? Alguém fez uma modificação da paisagem ali e agora ele passou de ser um vagão abandonado para ser um vagão contendo arte urbana. Então, é algo que a gente precisa pensar sobre isso. E acho que sim, provocam reflexões na população. Porque se eu passo por ali, eu penso sobre o que esse vagão está fazendo ali e começo a criar toda uma história e uma análise dentro da minha mente sobre tudo que pode ser feito naquele vagão
e que não teria sido feito, né? Ele continuaria ali, ninguém o tiraria dali, continuaria ali como algo parecido com lixo, e alguém o transformou em uma obra de arte. Isso é muito importante e muito bonito. Assim como estamos vendo em arte, também na geografia, tanto as questões sociais, econômicas, políticas e culturais, quanto as ações humanas que modificam a paisagem são importantes para pensar a construção de um local. São conflitos e tensões históricas e contemporâneas e valorizar a sua memória. Observem essa arte urbana, o quão impactante ela é, porque nós temos um local basicamente muito pobre, caindo aos pedaços, né? E alguém colocou uma arte para evidenciar isso. Além de trazer uma beleza bucólica para esse local, ele mostra uma pessoa deitada no solo, né, mostrando quão diferentes somos nós e quanto existem pessoas que precisam tanto, né, de apoio e de uma vida mais digna. Agora vamos fazer o fio da meada, vamos ver tudo o que estudamos nesse capítulo. No decorrer desse capítulo, conhecemos manifestações artísticas que ocupam locais públicos, alterando a nossa percepção em relação a elas. Entre outras coisas, estudamos que as paredes e os muros das cidades podem servir de suporte para os trabalhos dos artistas, ampliando as possibilidades para que eles expressem sentimentos, ideias e opiniões por meio de manifestações artísticas da arte urbana, como pichação e grapicho. Essas manifestações artísticas são realizadas pelos artistas muitas vezes sem autorização prévia. Por isso, no passado, foram muito criticadas, mas hoje têm ganhado cada vez mais aceitação e espaço, ocupando inclusive museus e galerias de arte. Então, hoje não é mais tão necessário que esses artistas façam a sua arte em locais proibidos, porque as pessoas estão aceitando melhor, né? Então, essa autorização hoje é muito mais fácil de se conseguir. Pinturas e desenhos em paredes e muros são realizados há muito tempo, desde a pré-história, e os procedimentos artísticos para sua realização são variados, como o afresco, o muralismo, entre outros. As formas de arte urbana apresentam um caráter de ocupação dos espaços públicos e urbanos e têm uma forte ligação com a cultura hip-hop. O rap e as danças urbanas são manifestações artísticas que unem música, poesia e dança, como o grafite, que são vertentes da arte urbana e fazem parte da cultura hip-hop. E aí o fio da meada sobre o que vem por aí. Dando sequência ao trabalho com o projeto no capítulo 2, continuaremos refletindo sobre como podemos nos relacionar com o local em que vivemos por meio da arte e como ela se insere nos espaços públicos a partir do trabalho de um grupo de teatro que apresenta uma proposta muito diferente. Para isso, nós vamos apreciar espetáculos teatrais, conhecer um pouco da vida e da obra de artistas e grupos de teatro, estudar elementos da linguagem teatral, especialmente os ligados ao espaço cênico, experimentar jogos teatrais, participar de criação de um espetáculo teatral em grupo, bom, isso a gente ainda vai ver, né? Com o texto escrito coletivamente, refletir sobre aquilo que a arte pode expressar sobre a nossa relação com o local em que vivemos. Bom, tudo isso a gente pode esperar no próximo capítulo. Eu fecho esse capítulo com essa imagem que eu achei lindíssima. E, na verdade, eu gostaria que vocês relessem os conteúdos dessa aula, porque tem algumas páginas que não foram abordadas aqui. Nós não estamos anulando essa atividade que seria feita em grupo, nós estamos suspendendo e até esperarmos, né, que esse momento que a gente possa se encontrar e fazer essa atividade chegue. E ele vai chegar, gente. Fiquem tranquilos que ele vai chegar. Bom, é isso. Nos vemos na próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.